nome é Natália Salazar Eu sou Renata Schmidt. e esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Começando a semana com muita energia, muita alegria, muita serotonina. Serotonina para dar e vender, Várias endorfinas. várias endorfinas, todo mundo treinado, todo mundo Feliz. Feliz, por que não? feliz, ninguém de ressaca, Nossa. ninguém estressado, ninguém com conta atrasada, todo mundo bem. Os boletos tudo em dia. Os boletos tudo em dia. Quem é Serasa na fila do pão? Ai, gente, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam começando bem a semana, porque eu vou estragar ela já logo de cara, logo na segunda-feira com um episódio bosta. Ai, meu Deus. Não, Que gente, soco. você tá feliz? Vem que eu vou resolver isso já pra você. Que horror, gente. Vamos começar de uma forma mais positiva. Hoje eu tenho uma história pra te contar, uma história da Austrália. Uma história de Down Under. Começando pelas minhas fontes, o nosso querido Daily Mail, ABC News, Herald Sun, The Courier Mail, Mamma Mia, Nine News, Advertiser e 60 Minutes Australia. Hoje eu vou te contar a história do Mark Valera e da Belinda Van Crevel. Você já ouviu falar nesses dois? Não, vamos gostar. Eles são nossos heróis, nossos vilões, você vai me contar. Eles são os vilões. Tá. Mas de acordo com eles, os heróis. Então, talvez seja uma coisa de perspectiva. Ok. Na Ok, cabeça ok. deles, eles são super legais. Gente, Aposto que o John Wayne Gacy também se achava legalzão pra caramba, né? todo mundo é o herói da sua própria história. É verdade, é verdade. Esse é um caso, gente, extremamente triste, extremamente trágico, e eu quero deixar um alerta gatilho, porque a gente vai falar de abuso sexual infantil. E também de cenas terríveis de assassinato e tortura. Então, por gentileza, se você não está num dia bom, talvez pule esse episódio, não destrua a sua saúde mental com um episódio de podcast. Mas se você está num dia em que você acha que você pode tancar esse episódio, muito obrigada pela sua audiência. Gatilhos todos. Gatilhos, temos muitos. Algumas pessoas vão gostar do Mark Valera e da Belinda, mas vamos ver. É mesmo? Eu acho que muita gente vai ter empatia por eles no final. Infelizmente. E isso eu falo infelizmente porque muita gente vai se relacionar com a história deles. Eita. O Mark Valera nasceu em 1979 sob o nome Mark Van Crevel. Em 1998, quando ele tinha apenas 19 anos, ele assassinou 2 homens gays na cidade de Wollongong, em New South Wales, na Austrália. Na Austrália. Na Austrália. A primeira vítima do Mark foi um comerciante chamado David O'Hearn, de 59 anos. Segundo o detetive Peter Woods, que investigou o homicídio, era uma cena que eu nunca tinha visto em todos os meus anos na polícia. Havia um corpo de um homem deitado de costas. Ele tinha sido decapitado e parecia ter sido completamente estripado, com seus intestinos em uma bandeja de prata ao lado do corpo. Meu Deus! O corpo tinha sido tão severamente mutilado, post-mortem, que era difícil determinar a causa da morte. Acredita-se que ele tenha sido golpeado na cabeça com um decantador de vinho, porque tinha um decantador de vinho com manchas de sangue. Essa é a explicação mais plausível. Sua cabeça decapitada foi encontrada em uma pia. A mão da vítima também tinha sido cortada e usada como um pincel para desenhar um pentagrama, uma cruz de cabeça para baixo e a palavra Satanás nas paredes da sala de estar. Quero deixar registrado que o Capiroto não tem nada a ver com isso aí, não. Satanás sempre tomando a pior.
Pior Gente. reputação. O povo faz as coisas e coloca a culpa no diabo que tá lá embaixo sem fazer nada. Quieto no lugar dele, que é como todo Nossa, mundo deveria estar. 6 minutos de episódio, eu já tô passada, chocada. Tô que nem a mulher do buraco. Meu Deus. Um detalhe é que a cena do crime mostra que as calças do David estavam na altura do joelho. E algumas fontes falam que ele tinha sido mutilado nos genitais. Mas isso só vinha em uma fonte. Por conta desses desenhos na parede, a polícia chegou até um homem chamado Keith Schreiber e o homem com quem ele dividia a casa, Mark Valera. Na casa dos dois, eles encontraram desenhos, entre aspas, satânicos, consistentes com os que haviam sido pintados nas paredes da casa do David. Mas a polícia bateu o olho nos desenhos e falou, obviamente foi o fulano. Não, é porque o Keith, ele morava poucas casas depois do David. Tá. E como tinha esses desenhos na parede, eles começaram a meio que investigar, porque você começa investigando os vizinhos e vai abrindo o rádio. Ah, tá, Então, entendi. quando eles começaram a investigar quem que gostava de satanismo, de ocultismo, desse tipo de coisa, eles chegaram até o Keith. Tá. E o Keith, o melhor amigo dele era o Mark. E na casa dos dois eles encontraram mais coisas, entre aspas, satânicas, né? Desenhos que eram consistentes com o que eles tinham visto. Assim, pentagrama na sua casa deve ter uns 3. Não tem? Uma Não sei. joiazinha, uma coisinha. Não, Se alguém tem, entrasse na minha tem. casa. Então, se alguém entrasse na minha casa, ia ver que eu também tenho coisas consistentes com satanismo, mesmo eu não sendo satanista. É, não, eu tenho um bafomézinho. Meu irmão me deu um bafomézinho quando eu fui pro Brasil. Eu tenho aqui. Tem aquele gatinho de chifre que você me deu quando você veio, sabe? Sim. E assim, eu ganho bafomé de pelúcia de vários amigos meus. Tipo, só de pelúcia tem uns 3 aqui em casa. Eles ficam na minha janela. Iam bater na minha porta. Meu Deus! Então assim, a gente sabe que só por isso, por esse tipo de coisa, você não pode determinar se alguém tem alguma tendência homicida ou não. Esse tipo de pânico satânico é uma coisa ridícula e que, por sorte, a polícia australiana na época dessa cidadezinha no sovaco da Austrália falou que não tem nada a ver, a gente não tem coisa suficiente para prender os dois. Então, eles simplesmente continuaram a investigação, mas não prenderam ninguém. O Keith, por exemplo, ele tinha um álibi, ele não estava na cidade no dia do assassinato. Então eles sabiam que ele, que era, entre aspas, o satanista, não estava lá. Então eles falaram, vamos continuar a investigação e aguardar mais evidências. 2 semanas depois, o ex-prefeito da cidade de Wollongong, um membro do parlamento do estado de New South Wales, chamado Frank Arkell, foi assassinado também dentro de sua casa. Ele teve sua cabeça esmagada por mais de 40 golpes com o auxílio de um abajur. Ele também foi estrangulado com o fio elétrico do abajur e levou chutes na região das costelas. Assim como no assassinato do David O'Hearn, ele foi mutilado post-mortem. Alfinetes de gravata tinham sido fincados em seus olhos e bochechas. Na cena do crime foram encontradas botas e calças ensanguentadas e uma mulher telefonou para a polícia dizendo que elas pertenciam ao seu ex-namorado, Mark Valera. A essa altura, foi confirmado também que as digitais do Mark tinham sido encontradas na casa do David O'Hearn. Ou seja, tudo indicava que o Mark era o assassino. E a polícia foi indiciar o Mark, mas eles nem precisaram ir buscar o Mark, porque o próprio Mark foi até a delegacia de Wollongong e confessou os 2 homicídios. Segundo Mark, ele tinha assassinado David sem motivo nenhum. Ele diz que foi um crime completamente aleatório, que ele estava irritado naquele dia por nenhuma razão em particular e que ele apenas queria matar alguém. Gente, mas E ele tem uns requintes de crueldade muito bizarros nessas cenas do crime pra ser só um crime aleatório. A gente vai falar sobre isso, mas, mana, quando ele tá falando com a polícia, naquele 60 Minutes Australia, eles mostram ele falando com a polícia, falando com os jornalistas sobre o que ele fez, fazendo, tipo, na cena do crime, falando com a polícia. Ele fala o que ele tava fazendo, assim,
como se fosse nada. Ele não tem remorso nenhum. Ele fala para a polícia que ele lavou a cabeça do David, a cabeça decapitada dele. Ele estava na pia porque ele tentou lavar a cabeça do David para guardar como um troféu. Só que depois era muito sangue, ele só desistiu do projeto e foi embora. Mano. Já o motivo pelo qual ele teria assassinado o Frank Arkell era outro. Ele estava envolvido em escândalos de pornografia infantil e pedofilia. E apesar de ter sido absolvido de crimes sexuais contra crianças 6 meses antes do seu assassinato, as investigações continuavam com novas acusações ainda vindo à tona. Então ele era um político mega shady de New South Wales. Só que assim, aí eu fico me perguntando, será que se, tipo, ele matou a primeira pessoa daquele jeito horrível porque ele estava afim, será que ele matou a segunda pessoa realmente por um senso de justiça ou teria sido qualquer pessoa, só calhou de ser uma pessoa horrível? Então, eu vou falar disso também. Ah, então tá bom, Porque você desculpa. vai entender a psique do Mark. Tá bom. Durante o julgamento no ano 2000, foi alegado que o pai do Mark, Jack Van Crevel, havia abusado física e sexualmente do filho por anos. E que tanto o David quanto o Frank eram gatilhos de memórias traumáticas de sua infância. Segundo a defesa, no dia de sua morte, o David abordou o Mark procurando sexo. Eles foram até a casa do David, que teria colocado um filme pornô para eles assistirem e, entre aspas, entrarem no clima. E isso teria sido um gatilho tão grande que o Mark apenas perdeu a cabeça. Depois disso, o Mark teria assassinado o Frank Arkell, com quem ele estava em um relacionamento já fazia um ano, porque o Frank teria pressionado ele a ser o parceiro ativo na relação. Esse tipo de defesa é conhecida como defesa do pânico de gays, que é uma estratégia legal onde o réu alega insanidade temporária que causa agressão ou assassinato por conta de avanços sexuais indesejados feitos por uma pessoa do mesmo sexo. E como é uma estratégia extremamente homofóbica que basicamente culpa a vítima pelo seu assassinato, essa estratégia vem aos poucos perdendo validade no território australiano. Então, vários tribunais da Austrália já não admitem esse tipo de defesa. No caso do Mark, essa defesa também falhou. Mesmo ela tendo sido aceita, o júri não comprou a história dele. Ele foi condenado e sentenciado a 2 penas de prisão perpétua. Durante a sentença, o juiz concluiu que o Jack Van Crevel havia sim sido um pai violento, mas rejeitou a evidência de que ele havia abusado sexualmente do filho. Ele também rejeitou a ideia de que o David e o Frank tinham feito avanços sexuais que causaram uma insanidade temporária. A evidência da polícia apontava que o Mark não estava em um relacionamento com o Frank e que ele teria posado como gay para ter acesso à casa do Frank. Ou seja, ele já queria... que premeditou, teve premeditação, não foi um surto. Na casa do David, a polícia também não encontrou nenhum vídeo pornográfico. No videocassete, eles encontraram, na verdade, um documentário sobre a Rainha Elizabeth II. Meu Deus! Ou seja, a menos que ele tivesse visto um vídeo pornográfico da Betinha... Que eu acho bem pouco provável, que era um documentário. Pois é. Mas assim, gente, vale dizer que o Jack Van Crevel, ele testemunhou e ele admitiu que ele tinha sido fisicamente abusivo com os filhos, mas que ele não tinha sido sexualmente abusivo. E eles não tinham nenhuma evidência concreta de abuso sexual contra o Mark. Mas vale dizer que não existe praticamente ninguém no mundo que tenha evidência do próprio abuso sexual. Abuso sexual é uma coisa que destrói a infância da criança. Se ele começa na infância, principalmente, a criança não tem como angariar provas, ela não pensa em ir até o tribunal ou até a polícia e dar queixa do pai ou da mãe. Sim. Então, não tem evidência de abuso sexual realmente. Dificilmente tem registros médicos, dificilmente tem hematomas, dificilmente o abuso físico e sexual acontece na frente de familiares, dificilmente existem testemunhas. Então, a gente sabe que o juiz não ter
aceito a evidência de abuso sexual não quer dizer que ela não exista. Não quer dizer que o abuso sexual contra o Mark não exista. Isso eu quero deixar bem claro. E vale dizer que os 2 homens que ele assassinou são homens gays. E ele não só assassinou, ele mutilou o corpo. Outra coisa que é interessante dizer é que, se você perceber, o nome do Mark era Mark Van Crevel, que nem o pai dele. E assim que ele saiu de casa, ele mudou o nome para Mark Valera. Tá. Assim que ele completou 18 anos, que ele saiu de casa, ele mudou de nome. Ele tinha um ódio profundo do pai. E não é incomum que pessoas que sejam física e sexualmente abusadas tenham nojo e asco, ódio do pai, mas não consigam matar o pai. Porque muita gente ia dizer, por que ele não matou o pai? Porque é difícil para uma criança abusada testemunhar contra o pai, quando a polícia pede para ela testemunhar. Então a gente não sabe o que aconteceu. Eu particularmente acredito que o abuso sexual existiu sim. Tá. Mas a gente também ficou sabendo aqui, né, que o Mark não era uma pessoa muito legal, ele era um monstro. Então é difícil ter qualquer tipo de empatia pelo adulto Mark. O Mark se tornou o homem mais jovem da Austrália a ser sentenciado para uma prisão de segurança máxima, Supermax, que eles chamam. Mas esse não é o fim da história. Meu Deus! Porque a irmã do Mark, uma mulher chamada Belinda Van Crevel, ficou indignadíssima com a sentença do irmão, dizendo que ele era a verdadeira vítima, não o David e não o Frank. E a gente não sabe muito sobre o passado do Mark e da Belinda e por que ela é tão leal ao irmão dela. É uma lealdade cega. A gente sabe que a mãe dos dois abandonou a família quando ele tinha 3 anos e ela tinha apenas 2. E eles cresceram com um pai violento e instável. E para o 60 Minutes Australia, a Belinda conta que ela apanhava do pai todo santo dia e que ela vivia com medo. Ela diz também que o Mark era quem levava o pior do abuso. Provavelmente, e eu estou especulando porque realmente a gente não sabe muito da infância dos dois. Eu acredito que o Mark defendia ela do pai. E é por isso que ela é tão leal a ele. Porque, mana, ela é cegamente leal a esse irmão. E ela fala, eu conheço meu irmão, eu sei que ele é uma pessoa boa. Mesmo tudo que eu narrei que ele fez com os corpos do Frank e do David. Uma pessoa pode ser vítima e executor, né, assassino ao mesmo tempo, né? Sim. 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ele pode ter sido vítima em uma situação e agressor em outra, né? Pois é. Ele pode ter sido o herói dela e o vilão para outras De pessoas. outros, E apesar da gente não poder acreditar completamente no que o Mark e a Belinda dizem, uma pessoa definitivamente acreditou. E essa pessoa era o Keith Schreiber. O Keith, como eu falei, era o melhor amigo do Mark. Os dois tinham ficado amigos depois de conversar sobre interesses em comum, como satanismo, ocultismo, assassinato, desmembramento e tortura. Meu Deus! O que também a gente não pode julgar, porque o que eu e você, a gente sempre fala. Mas a gente também gosta da Anitta. Tem razão, a gente também gosta de outras coisas. De Drag Race. Drag Queens. Matando o Matheus a grito. A gente Bob's gosta... Burgers. Ó que vibes. Pois é, a gente gosta de... Não é só isso, mas assim, tudo bem. É que eu achei Cantar muito música da autoestima. É que eu achei muito engraçado eles falando, nossa, a amizade deles era falar de... Eles podiam falar por horas sobre satanismo, ocultismo, assassinato, tortura. E eu, tipo, só pensando, nossa, parece uma quarta-feira entre eu e a Renata. Mas tudo bem. Mas a gente fala dessas coisas quando a gente tá gravando. Quando a gente não tá gravando, a gente não fala muito de true crime. Só pra perguntar o que a outra vai fazer. No dia a dia a gente quase não fala Hoje em dia a disso. gente não fala mais, mas a gente já falou bastante sobre isso. A Sim, gente começou sim. a nossa amizade falando sobre isso, falando de Sim, não, é podcast verdade. já. Mas temos outros interesses. temos Memes. memes, depressão, cansaço. Depressão, saúde mental. Matando o Matheus a grito. Mas o Keith não era apenas o melhor amigo do Mark. Ele também estava namorando a Belinda, que continuava dizendo que os homens assassinados tinham merecido morrer, porque um era um pedófilo e o outro tinha dado em cima do irmão dela. Tipo, tentado abusar o irmão dela.
A Belinda, revoltadíssima que o irmão tinha sido sentenciado, culpava o pai pelo trágico fim do irmão, dizendo que ele deveria estar preso, não o Mark. E dizendo que o Mark só tinha se tornado uma pessoa violenta por causa do abuso do pai. Ela também teria dito que o Jack, com quem ela ainda morava, continuava abusando dela e de sua filha de 4 anos. Um detalhe é que a Belinda, ela ainda morava com o pai porque ela tinha ficado grávida com 16 anos. E o pai dela tinha uma condição financeira boa e ela, por ser muito nova, ainda não tinha nenhuma profissão. Então, eu acho que ela precisava ficar na casa do pai para manter um teto sobre a filha dela. Mas ela continuou repetindo todas essas coisas, né? Tipo, de que o Mark era inocente, de que o Jack molestava ela, molestava o Mark e agora estava molestando a filha de 4 anos dela. Até convencer o Keith a matar o pai dela. Meses depois da sentença do Mark, o Keith entrou na casa da família Van Crevel durante a noite e, usando um machado, assassinou brutalmente o Jack. Enquanto o ataque acontecia, a Belinda estava no quarto, deitada na cama, cobrindo os ouvidos da filha, que, ouvindo o que estava acontecendo no outro quarto, perguntava: o que está acontecendo com o vovô? E assim, detalhe, o machado que o Keith usou tinha sido deixado próximo ali, de fácil acesso, pela Belinda. Tá. Só que a polícia não sabe disso ainda. A polícia só achou muito estranho que, ao invés de ligar para o serviço de emergência, ela se vestiu a filha, entrou no carro e foi até a delegacia dizer que um invasor tinha matado o pai dela. Então a polícia falou: gente, isso não é normal. Não, não é Concorda? mesmo? Isso não é normal. Então eles ficaram com o pé atrás. E a mãe da Belinda, que tinha meio que retomado o contato ali com a família uns tempos antes, falou para a polícia que provavelmente era a Belinda que tinha orquestrado a morte do pai, porque ela já tinha falado várias vezes que ela queria o pai morto. Nossa, essa mãe também, né? A mãe Abandonou a família, abandonou eles com o pai abusivo. voltou só para dar queixa da filha. Não ajuda e não atrapalha, não ajuda e atrapalha, né? Bom, sem querer, tipo, defender a menina, mas assim, Mas porra, mãe. né? O Keith, num primeiro momento, negou, mas, com todas as evidências apontando para ele, ele confessou o crime, acabou confessando o crime. Ele foi sentenciado a 12 anos de prisão e solto em prisão condicional em 2012, depois de ter servido 12 anos. A Belinda foi levada, eu não entendi se ela foi levada a julgamento e depois confessou ou se ela confessou e foi só sentenciada. O que eu sei é que ela teve momentos no tribunal. Ela foi indiciada por orquestrar o assassinato do pai e durante esse tribunal, né, durante as audiências, 2 namorados testemunharam. Vixe. Um deles, um homem chamado Scott Sunderland, diz que conheceu a Belinda 2 meses depois do assassinato do Jack e que eles tiveram um relacionamento curto. Depois? Sim, ou seja, ela namorou o Keith, ela fez o inferno na vida desse homem até ele matar o Jack. Ele foi preso quase que imediatamente, ela não, porque eles não sabiam se ela tinha realmente orquestrado o assassinato ou não. Enquanto ele estava preso e ela solta, ela já estava namorando outra pessoa. Gente, a vida já seguiu. A vida já seguiu, porque o Keith já cumpriu o papel dele para ela, entendeu? Nossa, Ele já não era mais de serventia. Ela fez o que todas essas mulheres que matam junto, ou que orquestram crimes junto com o namorado, que a gente fala, faz. Que é imediatamente soltar a mão do cara, enquanto ele continua sendo leal a ela, ela fala: não te conheço mais. Quem é ela? Segundo ele, segundo Scott Sunderland, a Belinda disse que a mãe dela foi quem contou aos jornais que ela tinha orquestrado o assassinato do pai e que a Belinda estava preocupada e disse que se ela fosse presa, isso seria culpa da mãe. Ela então pediu que o Scott matasse a mãe dela. meu Deus, gente.
O que ele disse que faria, mas ele nunca seguiu com o plano. Ele só falou, tá bom, filha. Enquanto ele tava comendo, ele só falou, claro, mata, não tem problema. Tá bom, tá bom. Claro, não tem problema não. Tá bom, Cláudia, senta lá. Nossa, gente. O Scott também contou para a corte que a Belinda teria abortado um filho do Keith 2 semanas depois que ele foi preso, porque, entre aspas, ela não queria ter o filho do assassino de seu pai. O que, se for verdade, Amiga. eu acho muito filho, né? Sim, porque, tipo, não quero que ele ter o filho da pessoa Que matou meu que pai. matou meu pai porque eu mandei. Porque eu mandei. Mas assim, isso é o Scott falando, né? A gente não sabe exatamente se isso é verdade. Mas conhecendo a peça, né? Conhecendo a Belinda como eu conheço, depois dessa pesquisa, não vamos dizer que não é Não algo se que ela pode não duvidar, faria. né? Não é algo que ela não faria. Vale dizer também que nessa época o Scott estava preso por um crime não relacionado com ela, quando ela estava sendo acusada, né? Ele negou ter recebido qualquer acordo pelo testemunho dele no tribunal, mas, como eu falei, a gente não sabe se tudo que ele fala é verdade ou se ele estava querendo chamar atenção também. O outro namorado que testemunhou, um homem chamado Dustin Barden, disse que ela mostrou para ele o quarto onde o pai dela foi assassinado, que aparentemente ainda estava coberto de sangue. Meu Deus! A mãe dela também testemunhou dizendo que a filha tinha dito diversas vezes que queria o pai morto, a última sendo apenas 3 dias antes do assassinato do Jack. Por orquestrar o assassinato do pai, ela foi condenada à prisão e foi liberada em 2007, depois de servir 6 anos. 6 anos? 6 anos, por orquestrar a morte do pai. E a morte, assim, a morte do Jack não foi uma morte rápida. Putz. Levou mais de 25 minutos. Ele recebeu vários golpes de machado e ele ficou vivo pela maior parte do ataque. Ele não morreu, ele morreu gritando, ele morreu mal. Então, se ele realmente foi um pedófilo, se ele realmente abusou dessas crianças sexualmente, como eu acredito que ele abusou, fica aí o pagamento, karma. Não sei se ele merece isso ou não. Não cabe a nós julgar. Quem somos nós para julgar? Disseram elas, julgando. julgando em suas cabeças. Após julgar muito. É. Depois que a Belinda saiu da cadeia em 2007, ela tentou reconstruir a vida dela. Ela conheceu um homem que aparentemente é muito bom, chamado Marshall Gold, com quem ela teve um segundo filho. E ele sabia exatamente quem ela era. Tipo, eles começaram a namorar e depois de uns meses de namoro, ela chega pra ele e entrega uma cópia do livro Bound by Blood, que conta a história dela e da família dela. Um livro de true crime Meu sobre a Deus. história da família dela. Ela entregou pra ele e disse assim, lê isso daqui, se você tiver alguma dúvida, me pergunta. E sobre o livro, o Marshall diz, na verdade, não fiquei tão preocupado. Fiz algumas perguntas a ela, mas basicamente não fiquei tão incomodado com isso. Ela sempre foi muito atenciosa comigo e me ajudou em um divórcio complicado. Eu só poderia julgá-la do jeito que a encontrei. Belinda foi abusada sexualmente e fisicamente quando criança. Ela foi estuprada em grupo, então é uma mulher complexa. Aqui, ele já fala que ela foi estuprada em grupo, que era uma história que ela não tinha contado ainda. Tá. Porque a história dela o tempo todo foi que ela e o Mark foram abusados pelo pai. Mas será que não tinha alguma coisa envolvendo os amigos do pai também? Então, aqui eu não sei porque ela não fala isso em nenhum momento. Quem fala é o Marshall, que é namorado dela. Então eu não sei até onde ela não exagera a história dela para ganhar simpatia pelo que ela fez. Muitas nuances. Nuances, sim. Poucas certezas. Em 2013, porém... Meu Deus, mais uma reviravolta. Os dois continuaram namorando, mas em 2013, após misturar Valium e álcool, a dona Belinda esfaqueou o Marshall 5 vezes durante uma briga. Meu Deus! O Marshall conta pro 60 Minutes Australia que ele viu os olhos dela ficarem pretos logo antes do ataque. E tem e lá ele fala que ela esfaqueava ele e chamava ele de Jack. Nesse transe de Valium e álcool, Ela viu o pai. Ela viu o pai e tentou esfaquear o pai.
O Marshall, que levou 2 facadas no pescoço, foi levada pelo pai ao hospital onde ele se recuperou. E o pai conta no 60 Minutes que ele, tipo, no dia seguinte, ela ligou pra ele perguntando onde que tava o Marshall. E daí o pai respondeu, ele tá no hospital porque você quase matou meu filho, sua vaca. E ela, não, eu jamais faria isso. O que tá acontecendo? Ela, tipo, ela não lembrava de nada. Ou diz que não lembrava de absolutamente nada. E o Marshall acredita nela. Ele tentou encobrir a esposa dizendo no hospital que ele tinha sido atacado durante um assalto. E durante um bom tempo ele ficou do lado dela, dizendo que ele amava ela, que ele era apaixonado por ela e que ela não deveria ser indiciada, já que ela sequer lembrava do ataque. E assim, isso parece absurdo, gente. Parece que ele, né? Nossa, que pepeca maravilhosa. Ele tá hipnotizado pela pepeca dela. Mas outra nuance, né? Se ela é uma pessoa agressiva e abusiva num relacionamento, não é um comportamento tão incomum que vítimas de relacionamentos abusivos tentem encobrir o abusador e Sim. tentem defender o abusador e tenham dificuldade de deixar o abusador. Então, vamos manter isso em mente, porque a gente não sabe o grau de manipulação e abuso pelo qual o Marshall passou. Então, a gente também não pode julgar Sim. ele como sendo um homem podre, sendo que Não, a gente e não ele foi uma sabe. vítima, não tem o que a gente falar, ele foi uma Gente, ele vítima foi dela. esfaqueado, ele foi É, vítima de tentativa de abuso. assassinato. Nas mãos da parceira dele. Isso é É, violência doméstica. A gente não sim, sabe, sim. como eu tô falando, a gente não sabe o grau de manipulação que ele sofreu, então vamos tentar não julgar. Esse É. caso é cheio de nuances, gente. É cheio de vamos julgar, mas vamos não julgar. Felizmente, para o Marshall, o relacionamento deles terminou algum tempo depois. Pelo ataque, a Belinda foi presa e sentenciada a 2 anos em regime fechado, o que ela cumpriu, sendo liberada em 2015. E foi aí que ela deu a entrevista para o 60 Minutes Australia. Tá. Nessa época, ela tinha sido batizada, entre aspas, com o nome Belinda Van Evil, que é a Belinda malvada, e considerada a pior mulher da Austrália. O que... E a Catherine Knight? Excuse me? Eu coloquei exatamente isso no meu roteiro. A gente vai simplesmente esquecer da Catherine Knight? Apoiadores sabem da história da Catherine Knight porque eu fiz um episódio dela, então eles sabem que ela é de fato a pior mulher da Austrália. Mas A tudo bem. gente também fez a história Você fez também o caso das vampiras satanistas? Nossa, é verdade, isso foi na Austrália. E cadê a memória da galera, Cadê a gente? memória? Melhor a Austrália. Ela é, no máximo, a pior mulher de New South Wales. Porque eu não Sim. lembro de onde a Catherine Knight era, mas tudo bem. Na entrevista ao 60 Minutes, ela diz que ela quer apenas recomeçar a vida dela. Ela não apresenta nenhum remorso pelo assassinato do pai, dizendo que ele era um sádico que encontrava prazer no abuso que ele cometia. Então, para ela, é um alívio que ele tá morto. Ela demonstra isso o tempo todo. Para ela, ela tá feliz. Tipo, ela diz, por que eu não estaria feliz de que ele tá morto? Mas ela fica emocionada ao falar do irmão. E isso, gente, é emoção pelo, assim... a gente já falou aqui de como as pessoas desse tipo manipulam a gente a acreditar que elas sejam mais vítimas do que elas realmente são. Mas se você vir a entrevista, ela fica vermelha, ela fica rosada nas bochechas, assim, e o olho dela enche de lágrima quando ela tá falando sobre o irmão, e ela tem dificuldade para falar, ela fica, sabe, com aquele nó na Sim. garganta. Então eu acredito que nessa hora ela estava falando sinceramente, porque, como eu falei, a lealdade ao irmão dela é cega. Ela fica emocionada e ela acredita piamente que o irmão é fruto do abuso que eles sofreram nas mãos do Jack e que ele não deveria estar preso. O que marcou muito essa entrevista, que fez essa entrevista, tipo, meio que viralizar, assim, e ser virar uma coisa muito maior do que deveria ser, foi que a jornalista entrevistando a Belinda, em um certo momento ela mostra pra Belinda um livro que era do irmão dela, do Mark, que estava em evidência na polícia. O livro se chama The A to Z Encyclopedia of Serial Killers, ou a Enciclopédia de Assassinos em Série. O que seria um livro que eu e você totalmente teríamos, então não vamos julgar. É que eu tenho uma.
Então, tá vendo? Não é. A gente julga aqui, a gente julga ali, mas a gente não pode julgar aqui, a gente não pode. Várias nuances nessa história. É difícil. A gente tá numa posição. Você nos colocou numa sinuca de bico. Pois é. No livro, o Mark tinha feito algumas anotações interessantes, incluindo uma lista de quem ele queria matar. E após defender o irmão com unhas e dentes por todos aqueles anos, a Belinda abre o livro e vê o nome dela naquela lista. E ela continuou defendendo o irmão, dizendo que aquilo não a assustava porque ela conhece ele. Ela sabe que ele é um homem bom. Mas eu vou te mostrar depois, mano, a expressão dela muda completamente. Tipo, ela abre o livro como se fosse assim uma memória do irmão dela, sabe? Tipo, aquela, eu vou ver uma coisa do meu irmão. E daí ela bate o olho, porque tá, tipo, na capa do livro. E daí ela bate o olho quando ela abre o livro e a expressão dela muda completamente. É bizarro de ver. Mas, como eu falei, ela continua defendendo o irmão dela. No final da entrevista, a jornalista pergunta se a comunidade estaria segura agora que ela está solta. E ela, sorrindo, diz: Claro, por que que não estaria? Por que que não estaria? Sem remorso nenhum, sem culpa nenhuma. Mano. Ela sempre disse que ela queria reconstruir a vida e aparentemente ela tá falhando miseravelmente nisso, porque depois que Meu ela saiu da Deus. cadeia, ela cometeu outros diversos crimes menores, incluindo furto de celular, porte de drogas, e em 2017 ela foi sentenciada novamente a 15 meses de prisão por tentar furtar a bolsa de uma senhora. Meu Deus, é o bingo, né? Ela tá preenchendo a. É o bingo do. O Então, bingo das assim, prisões. ela tá tentando reconstruir a vida dela. Mal, muito mal, mas ela tá tentando. Falhando miseravelmente uma vez por ano, pelo menos. Mas ela aparentemente tá tentando. Esses são os últimos updates, as últimas atualizações que a gente tem dela. E essa é a história da família Van Crevel. Nossa, gente. É muito difícil, porque assim, por um lado, se tudo que é dito é verdade, eles passaram por coisas que ninguém merece passar na vida, nunca. Uhum. Por outro, passar pano pra eles, eu acho que é até desrespeitoso com pessoas que passaram pelas mesmas coisas ou coisas até muito piores e que deram um jeito de seguir com a vida, né? Sim. Então é uma posição muito difícil. Eu fiquei bem emocionalmente confusa. Então tem muita nuance nesse caso. Por isso que eu queria trazer. Porque é uma coisa que, tipo, eu não tenho simpatia nenhuma por ela e pelo Mark, porque eles mostraram várias vezes que eles não são pessoas boas. É. Ela é uma pessoa extremamente manipuladora. Ela é uma pessoa fria. Ela é uma pessoa calculista. E o Mark, gente, é uma pessoa horrível. Olha o que ele fez com o corpo desses homens. É. Não tem necessidade nenhuma. Mesmo que ele tivesse, entre aspas, motivo, não existe necessidade alguma de você fazer aquele grau de sadismo, aquele grau de gore, de tortura post-mortem, Ele, depois de matar. obviamente, aproveitou cada segundo daquele momento. Deu pra ver que não foi tipo, tem uma missão, preciso executar essas pessoas. Não, Uhum. deu pra ver que ele aproveitou com requintes de crueldade. Ele lavou a cabeça do David, ele E tentou tentou levar pra lavar casa. para guardar como um troféu. E o É. David não tinha feito nada pra ele só era gay. E assim, ele pôs a irmã na lista de pessoas que ele queria matar, sendo que a irmã era a maior defensora dele. Então, Ele tinha uma assim, lista de pessoas que ele queria matar. é. O pai Tem isso dele estava também. na lista e a Belinda também estava na lista. Então, assim. E assim, gente, o Mark, quando ele confessou o crime, ele falou que foram crimes aleatórios e que ele matou o Frank porque era um pedófilo, mas ele não tinha falado para a polícia que eles tinham feito avanços sexuais contra ele, assim, que eles tinham tentado dar em cima dele até um mês antes do julgamento. Foi um detalhe que ele só lembrou depois. Ele só lembrou depois, entendeu? Mas daí tem a outra nuance. De repente ele tava com vergonha porque ele tinha sido molestado a vida inteira. Então a gente também não sabe. Mas, É. gente, não existe nenhuma prova de que o David tentou coagir ele de nenhuma forma. Não existe prova nenhuma contra o David. O fato de o Frank ser um pedófilo
Provavelmente um pedófilo, tá? Porque ele foi absolvido dos crimes, mas depois tinha novas acusações aí vindo à tona, ele continuava sendo investigado. A gente não sabe com certeza se ele era um pedófilo, mas tudo indica que sim. O fato dele ser um pedófilo também não justifica o fato dele ter sido torturado depois da morte. Ele foi assassinado com 40 golpes, gente. Não, e o jeito que as poses, os detalhes das costuras nos olhos. Dos alfinetes nos olhos, É, sabe? E as nas alfinetes, tem razão. É. não tem chutes e estrangulamento. A maioria dessas coisas foram feitas pós-mortem, depois que ele morreu já. Ele podia só ter parado. Então, assim, eu particularmente acredito, sim, que eles tenham sido fisicamente e sexualmente abusados, porque isso mostra no comportamento deles. É. A raiva, a revolta, o ódio a homens gays, E a violência, a violência de ter a mudado de intensidade da nome, violência. É. imediatamente depois de sair de casa. E no caso dela, essa se aproveitar de homens, tentar manipular homens para fazer o que ela quer e usando a sexualidade dela, porque ela era uma mulher muito, assim, ela era uma mulher bonita. Então, usando a sexualidade dela para manipular homens, para ter o que ela quer, tentando refazer a vida e nunca conseguindo, sabe? Mostrando alívio que o pai tá morto, mostrando uma lealdade absurda com o irmão, mesmo depois de saber que ela estava na lista. Eu acredito piamente que eles tenham sido abusados sexualmente e fisicamente. E isso me lembra muito o caso dos irmãos Menendez. Tá. Porque eu mudei de ideia no caso dos irmãos Menendez. Eu fiz esse caso pra rodinha de black metal numa live e eu falei que eu não acreditava que eles tinham sido abusados ou que eles tinham matado os pais por causa do abuso, porque eles fizeram uma série de coisas absurdas depois que eles mataram os pais. E por que que eles teriam feito isso? Eu achei que era só ganho financeiro. Mas depois disso, com todo o debate que tá tendo agora por causa do documentário, da série no Netflix, tem muita gente que é especialista em abuso sexual e abuso físico, dizendo que o abuso, principalmente quando ele começa muito cedo na infância, principalmente abuso sexual, ele muda você Mas, tanto. desculpa, Nath, mas você falou da rodinha que você acreditava que eles tinham sido abusados. Mas eu falei que, talvez eles sejam abusados, mas não foi por isso que eles mataram. Essa era Ah, tá, 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 tá. entendeu? Eu falei, eles não mataram por isso, eles É mataram por verdade. dinheiro, porque eles fizeram uma série de decisões estranhas Ah, depois. sim, e porque eles tinham condição, em teoria, pra ter ido embora. Exato. Só É. que, por causa dessas conversas, desses debates que a série da Netflix e do documentário da Netflix trouxeram, eu mudei de opinião, porque os especialistas Ah, eles tá. falam que o abuso sexual e o abuso, quando ele começa, principalmente quando ele começa muito cedo na infância, ele muda você de um jeito tão forte, ele muda o seu cérebro de uma forma tão fundamental, ele atrapalha o seu desenvolvimento de forma tão fundamental que você não toma decisões lógicas. Então, o que parece lógico para todo mundo não é lógico para você. Você toma decisões que ninguém entende, você faz coisas que ninguém entende. E é porque o seu desenvolvimento não foi permitido, Uhum. foi trancado pelo trauma que você sofreu. E você pode ver isso tanto no Mark quanto na Belinda. Então, eu não tenho simpatia nenhuma por esses dois, porque eu acho que eles são pessoas horríveis, mas pela criança Mark e pela criança Belinda, eu tenho muita empatia, porque eles não tiveram chance, na minha opinião, pelo menos pessoal e intransferível, eles não tiveram chance de ter um desenvolvimento normal. O que vocês acham, jovens? Conta pra gente. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai falar que eu tô passando pano pra eles. Eu não estou. Sinto que aí vem polêmica. Vem polêmica. Eu não estou passando pano pra ninguém. Eu quero que eles fiquem. Eu quero que eles sejam tratados com terapia, na cadeia, longe de todo mundo. Porque ela. Sim, exatamente. Claramente, essa mulher não pode estar solta. Ela não para de cometer Não, crime. não, dá pra ver que é uma pessoa que não tem condição de viver em sociedade mesmo. Não. Completamente.
E ela é meio assustadora, ela é meio assim, ela fala com você como se ela não tivesse feito nada. Ela fala com você como se ela estivesse te contando que ela foi no mercado, fia. Dá pra ver que lições não foram aprendidas, né? Nenhuma. Nenhuma. Mas ela mostra remorso de ter esfaqueado o namorado dela. Nisso ela Ai, que mostra bom, porque ele não remorso. fez nada pra ela. Muito pelo contrário, né? Ele só foi bom Sim, pra ela. Mas é a única vez que ela mostra algum tipo de remorso. meu Deus. Pois é. E é isso, gente. O que vocês acharam desse episódio? Conta pra gente. E vamos dormir. Vamos que tá tarde. Hoje as tias trabalharam, tá, gente? Hoje As as tias tias gravaram trabalharam. vários. Hoje as tias gravaram. Mas Gente, foi conta bom, pra foi gente bom. o que vocês gostaram. Conta pra gente o que vocês acham, o que vocês acharam desse episódio. Segue a gente nas redes sociais, segue o Pátria no TikTok, no Instagram, segue a gente no YouTube, apoia a gente na Aurelo, no YouTube, vire membro. E é isso. Muito obrigada pela sua audiência. Pela paciência, pelo carinho, pelo apoio e sejam bons. E busquem conhecimentos. E Radebra. Tchau. Tchau. Sloan. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!